Do Rio, vamos a Brasília. O deputado federal Rui Falcão deve anunciar hoje a candidatura para a presidência do Partido dos Trabalhadores. Aline Becht tem os detalhes. Oi, Aline, bom dia para você. Exatamente, Soraya. O deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, sinalizou que fará o seu anúncio oficial hoje à tarde na Câmara dos Deputados por volta das 15h16 para a eleição presidencial do PT, que vai ocorrer no dia 6 de julho e vai contar com um voto direto de cerca de 1,3 milhão de filiados. Eu destaco a vocês que Rui Falcão já foi presidente por 2 vezes do PT entre 1993 e 94 e depois 2011 e 2017, e ele defende um retorno mais às origens, pautas mais populares, que bandeiras sejam levantadas e a militância esteja mais combativa, mais presente dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele tem um apoio de 19 dos 67 deputados do PT e de líderes também de movimentos sociais, e ele é crítico a essa moda de despolarização. Pelo contrário, Rui Falcão sinaliza que quer combater a extrema-direita diretamente ali, estando à frente do Partido dos Trabalhadores. Mas, por outro lado, a gente tem um outro nome nessa disputa, que é o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Ele que é um nome preferido do presidente Lula, apesar do presidente nunca ter anunciado de forma oficial que prefere Edinho Silva à frente do Partido dos Trabalhadores, mas ele já sinalizou a alguns aliados desde o ano de 2024 que Edinho seria um possível nome para estar à frente do partido, até porque eles fazem parte da corrente CNB, que é a corrente Construindo o Novo Brasil. Ela é majoritariamente ali de dentro do Partido dos Trabalhadores, e aí ela é a mesma corrente do presidente Lula. Então, essa eleição está sendo muito propagada no sentido de que ela vai modificar não só a presidência ali do partido, mas também vai influenciar na essência do partido, no que o partido defende, até porque dentro do Partido dos Trabalhadores existe uma ala mais esquerdista, mais combativa, mas também existe uma ala mais moderada. Então, é esse perfil que vai ser decisivo agora para estar à frente do PT. E aí, o Rui Falcão, no dia 14 de abril, segunda-feira, fará um ato político em São Paulo para poder oficializar a candidatura, isso com a presença também de 2 nomes históricos do PT, como Olívio Dutra e José Genuíno. E depois disso, ele deve viajar pelo Brasil para oficializar aí o apoio de mais pessoas do Partido dos Trabalhadores, mais militantes também. E aí existem 2 nomes na disputa, Romênio Pereira e Walter Pomar, mas aí acaba que eles têm menos chances do que Edinho e Rui Falcão. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão, essa expectativa de anúncio de Rui Falcão mais tarde no Salão Verde da Câmara dos Deputados e, claro, né, toda essa repercussão e esse andamento para o dia 6 de julho, essa corrida para a eleição da presidência do PT. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Assunto para os nossos comentaristas, Deise Ciocari, Cristiano Vilela. Deise, diante da fotografia política que nós temos nesse momento, quais são, na sua avaliação, as reais chances, né, de Rui Falcão conseguir o aval que precisa e conseguir, segundo ele mesmo, né, repetir o feito lá de 1993? Olha, o Rui Falcão, ele tem o apoio de figuras mais fortes do partido, né, daquele núcleo duro do PT, né, o Olívio Dutra, o José Genuíno, que é um núcleo bem ligado ao presidente Lula, né, mas fato é que essa eleição entre o Edinho e o Rui Falcão, ela também vai definir o futuro do PT e como que o PT vai chegar em 2026, né, se vai ser aquele partido mais palaciano, um partido mais pragmático, mais de centro, ou se vai ser um partido mais militante, mais
aguerrido, aquele PT, como você falou, né, Soraya, mais dos anos 90, muito militante, né? Isso vai ser um desafio para o presidente Lula e para quem ele vai indicar para sucessor, ou até se ele for para uma campanha política em 2026, isso vai definir os rumos do partido agora, né? Então, a forma como o PT vai chegar em 2026, ela vai passar por essa definição entre o Edinho e o Rui Falcão. O Rui Falcão, ele defende esse PT de núcleo duro, esse PT militante, esse PT que é mais expansionista nos gastos, que também converge um pouco ali com a opinião do presidente Lula. Então vai ser uma eleição bem emblemática. E é um PT que traz de volta aquele pensamento muito militante ali do MST, dos anos 80, dos anos 90, né? É um PT que ainda não acompanhou a evolução da sociedade, mas que tem voz ainda nesse PT do ano de 2025. Isso é muito curioso, porque por mais que o Brasil tenha mudado, a gente ainda vê essa militância do Rui Falcão aparecendo vagamente e às vezes com um pouco mais de força nas próprias palavras do Lula. Então vai ser uma eleição que eu acredito que pode prevalecer diante do PT de 2026. Então é uma eleição que vai dizer assim, bom, agora o PT que vai para a eleição presidencial é esse aqui, ou é o palaciano ou é o militante. Exatamente. E dentro dessa linha, a gente tem um aspecto bastante importante na realidade política atual, que é o discurso para os extremos ou o discurso para a convergência de centro. O grupo político ligado ao PT, que tem essa visão mais ligada aos extremos, e o discurso de Rui Falcão ele vai nesse sentido de combater a extrema-direita, com todo esse discurso ideológico, é um discurso que muitas vezes acaba sendo interessante para as chapas de deputado, para as eleições parlamentares, a partir do momento que ele estimula um conflito. E esse conflito gera torcida, gera um ambiente de maior efervescência política e capacidade de captação eleitoral. Por outro lado, um discurso mais ameno, um discurso mais voltado ao centro, ele é fundamental para as eleições presidenciais, no sentido de que, à luz de uma sociedade polarizada como nós temos hoje, num segundo momento, num segundo turno, acaba sendo vitorioso aquele que consegue, além dos votos do seu nicho, obter os votos ao centro. Foi o que aconteceu com o presidente Lula em 2022 e certamente será a tônica do processo eleitoral de 2026.